Gostaria de dar as boas-vindas ao professor Dr. Renato Janine Ribeiro, agradecer à mentora deste evento, a nossa coordenadora de inovação pedagógica, Caterine Fagundes, a Cecília Seabra pela divulgação do evento e a toda a equipe do Campus Tijuca, a quem eu homenageio na figura do seu diretor acadêmico, professor Eduardo Maluf, aqui à minha direita. Queria lembrar a todos que as interações são possíveis pelo hashtag Janine na Uva. Para quem quiser participar, as participações vão ser apresentadas ali à direita. Inicialmente, professor Janine, nós convidamos o senhor para nos ajudar a compartilhar com os nossos estudantes um pouco da sua visão sobre o momento político atual, a fim de contextualizar para os alunos os acontecimentos mais recentes da política de um país que se redemocratizou há relativo pouco tempo e que, nesse pouco tempo, teve 2 presidentes eleitos diretamente que conseguiram concluir os seus mandatos e 2 presidentes também eleitos diretamente que sofreram processos de impeachment. E que, embora a gente não dê muita importância para eles na hora de votar, 3 vice-presidentes governaram o país nesse período. Bem, um deles ainda governa, sabe-se lá até quando. O convite era para que o senhor nos ajudasse a explicar aos estudantes que as disputas entre liberais, conservadores, progressistas e populistas ocorrem no Brasil desde o período lamentável da escravidão, cuja abolição veio muito tarde e sem qualquer apoio social, já fruto de uma radicalização de 2 lados que voltamos a testemunhar hoje. O convite, inicialmente, era para que o senhor nos ajudasse a lembrar a esta juventude que a democracia não se pode fazer com o fim da liberdade e que não há simetria quando não há oportunidade. A Universidade Veiga de Almeida quer ser o espaço de todo mundo, o lugar da diversidade. E, por isso, nós o convidamos e ficamos muito honrados de tê-lo aqui hoje. Mas, desde ontem, professor Janine, sou eu que preciso mais do que ninguém da sua ajuda. Eu respeito a convicção alheia, mas ontem eu ouvi declarações que eu tenho muita dificuldade de compreender. Abre aspas. A investigação é necessária, mas não é urgente, pois o Brasil não pode trocar mais uma vez de presidente. Fecha aspas. Abre aspas. Pelo emprego e pela queda dos juros. Fecha aspas. Deixa a quadrilha governar até 2018. Abre aspas. Pela coerência. Não votei pelo impeachment de Dilma e voto, sim, para que a investigação não ocorra, pelo menos agora, enquanto ele é presidente. Fecha aspas. Depois, tudo bem. Ele que se vire para explicar a corridinha do assessor com a mala e a visita suspeita do empresário traidor. E um detalhe curioso. João Willis e Bolsonaro voltando igual. Está difícil entender, professor Janine. Substituíram ontem o rouba, mas faz, pelo não é republicano, mas trouxe a estabilidade. Por favor, professor Janine, nos ajude. Obrigado. Bom, muito obrigado. Boa noite a todos. Muito contente de estar aqui, de conhecer a UVA, que eu já conhecia de nome. A sigla é belíssima, né? Então, muito contente de estar aqui e, ao mesmo tempo, um pouco preocupado, porque as questões que já estavam colocadas já eram difíceis, agora são um pouco piores, né? Isso me lembra um livro que dizem existir, não sei se existiu, mas chamasse-ia uma homenagem, obviamente, vocês sabem a quem, algo como Deus e sua época. Então, vamos dizer, mais ou menos desse assunto que a gente teria que tratar, mais ou menos um pouco de tudo. Eu vou tentar, na medida do possível, atender a isso. Tentar entender um pouco essa crise dos últimos anos, que não tem par desde pelo menos a metade dos anos 70. Quer dizer, vamos pensar na ditadura militar,
foi um momento muito triste da história do Brasil, muita repressão, muita opressão, etc. E foi uma ditadura muito longa, durou 21 anos, tendo um ponto extremo entre os anos 68, final, e 79, final, vamos dizer, 11 anos de grande abolição das liberdades, grande perseguição, grandes chacinas, sendo que nos primeiros e últimos anos ela foi um pouco mais amena, não deixando, porém, de ser um crime de traição contra a democracia, uma vez que o voto popular foi substituído pelo tacão, pelas botas, pela opressão e tudo mais. Mas o fato é o seguinte, a partir de um certo momento, todo mundo sabia que a ditadura ia acabar. Então, ela demorou muito para acabar, foi extremamente desgastante, ela vendeu caro a sua pele, tudo mais, mas havia, no final dos anos 70 e, sobretudo, no começo dos anos 80, em relação a uma ditadura que só terminaria no começo de 85, havia um certo otimismo, havia uma certa sensação de que o país ia melhorar. Bastava mandar embora essa gente que estava exercendo o poder sem legitimidade e o Brasil melhoraria de ponta a ponta. O Brasil melhoraria do ponto de vista dos direitos, do ponto de vista da economia, da igualdade social, da educação. Havia uma expectativa muito grande e foi baldada, porque, na verdade, a transição do poder militar para o poder civil se deu um pouco como você disse, quer dizer, o presidente mais ou menos eleito para o regime civil, eleito por um colégio eleitoral, mas ainda assim a saída que foi possível foi Tancredo Neves, morreu sem tomar posse, e quem tomou posse na presidência da República foi justamente quem, um ano antes, se batia contra as eleições diretas, defendia o regime militar e, durante 2 décadas, tinha sido um dos mais fortes defensores da ditadura, foi o José Sarney. Então, isso pega um certo traço da história brasileira, que é o traço daquelas mudanças históricas que são feitas, mas por quem pertence ao antigo regime. Um pouco a frase que é famosa no filme do Visconti, o Leopardo, que é: temos que mudar tudo para que tudo permaneça como está. Então, assim tivemos a independência, proclamada pelo príncipe herdeiro de Portugal. Assim tivemos a regência, sendo que a queda do imperador considerado absolutista no Brasil levou à substituição dele por regências conservadoras. Tivemos, da mesma forma, a proclamação da República, que teve por primeiro presidente o Condestável, um dos mais importantes generais ou marechais do Império. Tanto que dizem que, ao proclamar a República, ele, na verdade, gritou: "Viva Sua Majestade Imperial Dom Pedro II", o que parecia meio contraditório com o que estava acontecendo. Tivemos isso em 1930, quando não só os que assumiram o poder, Getúlio Vargas, Antônio Carlos de Andrade, de Minas Gerais, eram pessoas que dirigiam, que eram legítimos representantes da oligarquia da velha República, como ainda o presidente do Estado de Minas, que tal era o título, disse uma frase que lembra muito a de Leopardo, que é: "Façamos a revolução antes que o povo a faça". Tivemos isso em 45, com a queda da ditadura, promovida justamente pelo ministro da Guerra, tal era o título, do Estado Novo, Eurico Gaspar Dutra. E tivemos isso no fim da ditadura militar, quando quem substitui o regime militar é um fiel servidor dele, José Sarney, sendo depois sucedido, é verdade, pelo voto popular, por alguém que tinha sido prefeito nomeado de Maceió pela ditadura, Fernando Collor. Então, esse sistema todo, ele deixa uma coisa muito decepcionante na história brasileira, que é a sensação de você não ter uma renovação. Vamos pegar, por exemplo, o caso da abolição da escravatura, ao qual você se referiu. A abolição da escravatura, ela é narrada, a narrativa tradicional que eu aprendi era o seguinte: os fazendeiros do Vale do Paraíba fizeram um belo dia uma conta de lápis, e concluíram que era mais barato pagar um trabalhador assalariado europeu do que comprar um escravo. A compra de um escravo é um investimento de capital, é um investimento de capital alto. Então, que equivale a alguns anos de salário de um trabalhador. Se esse escravo se revelar um mau trabalhador, se ele morrer, adoecer, fugir, então você perdeu o capital inteiro.
Ao passo que, se você contrata um trabalhador assalariado, você só paga o salário dele. Se ele trabalhar mal, você manda embora e não tem direito trabalhista nem nada na época. Então, pronto. Então, há uma narrativa segundo a qual foi essa conta. Até dizem quem fez, teria sido o conselheiro Antônio Vergueiro, uma pessoa da elite paulista, o grande fazendeiro de café. Nos anos mais recentes, pesquisas conduzidas por vários centros, eu conheço mais o grupo da Unicamp, Sidney Chalub, Silvia Lara, mas vários outros, mostraram, no caso da Silvia, com uma pesquisa em Campos dos Goitacazes, mostraram que havia um ambiente insurrecional por parte dos negros muito forte e que, então, não foi uma concessão da princesa Isabel, não foi uma concessão da racionalidade econômica dos fazendeiros, mas foi algo que passou por lutas em que cada vez mais escravos estavam fugindo do eito, da lavoura, e conquistando eles próprios a sua liberdade. Tal ponto que, para evitar essa sangria, para estancar a sangria, foi preciso um grande acordo nacional, juntando todo mundo, para que acabar... Não sei do que vocês estão rindo. Realmente não sei. Eu usei alguma expressão anacrônica? Então, mas quero dizer, foi necessário um grande acordo nacional para estancar a sangria e calar isso. Não é por acaso que o Morro da Favela e a palavra favela vão ocorrer poucos anos depois, na volta de Canudos, né? Quer dizer, a abolição da escravatura se faz sem qualquer procedimento de compensação aos escravos, sem uma lei de terras que lhes dê ou como viver, nem nada. Quer dizer, e você tem, além disso, nesse período, a forte criminalização da capoeira. Então, você tem, na verdade, o que seria um dos dois mais importantes cortes da história brasileira, o outro sendo a independência, o fim do Estado colonial, e esse sendo o fim da escravatura. Esses dois casos dão muito pouco resultado. Então, a história do Brasil tem esse problema. O que já levou muita gente, e volta a levar pessoas, hoje, a criticarem a falta de uma revolução efetiva no Brasil. O fato de que o país não passou por uma revolução francesa, por uma revolução inglesa, por uma revolução americana, que cortasse efetivamente os laços com uma forma ignóbil de trato das pessoas. Então, esse é um traço inicial da nossa história. Se nós olhamos a história do Brasil, ela vai muito por aí. Se nós olhamos, porém, o que aconteceu nas últimas décadas pareciam ser um período de êxito dessa tradição um tanto conciliadora do Brasil. Contando uma rápida história a vocês, eu estive em Caracas faz uns 20 anos e visitei o Palácio do Congresso, que tem até uma história engraçada, é igualzinho ao Palácio do Congresso da Costa Rica, porque o construtor vendeu o mesmo projeto para os dois países. Então, os costarriquenhos que vão a Caracas e os venezuelanos que vão a San José, eles sempre começam dizendo a mesmíssima coisa, é igualzinho. É igualzinho, sim, porque venderam o mesmo modelo. E eu entrei no Palácio do Congresso, da Venezuela, e quando vi os quadros a óleo dos líderes venezuelanos do século XIX, eu me dei o trabalho de contar, eram cerca de 100 quadros, dos quais apenas 2 representavam as pessoas vestidas em roupas civis. Ou seja, 98%, arredondando, estavam vestidos em roupa militar. Não quer dizer que fossem oficiais regulares do Exército. Quer dizer que a sociedade venezuelana, no século XIX, é extremamente militarizada, assim como a maior parte das sociedades hispano-americanas. Ao passo que o Brasil viveu a sua feliz oligarquia civil, com escravagista, etc., mas com muito menos guerras civis. As guerras civis no Brasil datam basicamente do período regencial, com um pequeno avanço no período com a Revolução Praiana, em 1848, mas praticamente isso. O Brasil não tem grandes conflitos internos, mas fica um pouco essa questão. Quer dizer, em que medida essa relativa paz interna do país se fez às custas de um reinado mais ou menos indisputado da oligarquia, em que medida nos outros países os conflitos levaram a avanços, o que também não é nada óbvio que tenham levado, a gente não pode dizer que eles tenham chegado a pontos muito mais avançados em termos de liberdades democráticas do que o Brasil, mas nós temos essa relativa tradição da conciliação, relativa no Brasil. E nas últimas décadas,
nós tivemos isso. Se nós pensarmos em períodos democráticos na história do Brasil, nós podemos colocar dois. Um período é o período da queda da ditadura Vargas até o golpe de 1964. Durante 18, 19 anos, tivemos presidentes eleitos pelo povo, Congresso eleito pelo povo, liberdades democráticas, apesar de haver muita repressão, sobretudo ao que fosse de esquerda ou de luta social. Depois de 1985, tivemos, até o ano passado, um período de liberdades democráticas também garantidos pelo respeito absoluto à vontade das urnas e por outros avanços. Eu, na ocasião de 2013, que foi uma época vamos dizer, foi o nosso maio de 1968. Vou dizer isso por quê. Maio de 68 é uma mudança, praticamente, na história do mundo. A gente está acostumado a ver movimentos sociais que se anunciam previamente. O movimento social, quando vai acontecer, ele começa a ter sinais anteriores. Por exemplo, a abolição da escravatura. Você começa a ter aquilombamentos. Na verdade, o aquilombamento mais antigo, aparentemente grande, é de 1580, apenas 40, 50 anos depois do começo do povoamento do Brasil, de Palmares. Aparentemente, ele data desse período, vai durar mais de 100 anos. Então, você tem todo um processo que, durante 300 anos, vai crescendo, vai sofrendo derrotas, até que leva à abolição da escravatura. Você tem movimentos trabalhistas, movimentos civilistas, movimentos revolucionários, que geralmente têm sinais, e vão avançando. Aí chega um certo momento que eles resultam em algo. A diferença do maio de 68 francês e daquilo que nele se inspira é a seguinte: não tem nenhum sinal antes. Não houve nenhum sinal antes do maio de 68 francês. Em 15 de março de 68, o melhor jornalista da França, Pierre Viançon-Ponty, publicou no Le Monde um artigo que se chamava "A França está entediada". E dizia: a França não faz nada. Então, a universidade não se mobiliza, as classes trabalhadoras não se mobilizam, a elite não se mobiliza, o país está parado, está sem graça, não acontece nada. Uma semana depois, tem o primeiro grande conflito em Nanterre, com Daniel Cohn-Bendit liderando estudantes, com outras pessoas presentes, e 2 meses depois a França está totalmente parada, tudo mudou. Esse é um traço de um determinado tipo de experiência político e social que é, de certa forma, original. Isso eu estava dizendo, não é comum, é muito raro. E de lá para cá isso vai acontecer. Em 68 isso acontece no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa inteira, em outros países. Em 2013, isso aconteceu no Brasil, na Turquia e na Bulgária. Não sei quem de vocês acompanhou na Bulgária, mas aconteceu na Bulgária. Então, são acontecimentos, nenhum dos quais você sabe por que rolou. Por exemplo, vamos pegar a Primavera Árabe. O que começa a Primavera Árabe? Um trabalhador na Tunísia é oprimido pela polícia, o que aconteceu milhares de vezes antes e depois. Ele é oprimido pela polícia, ele se revolta e se suicida pondo fogo a si próprio. Isso aconteceu também muitas vezes e nunca resultou em nada. Então, de repente, isso resulta numa revolução que derruba a ditadura da Tunísia e se espraia para outros países com menor sucesso, porque, ao fim e ao cabo, a Tunísia foi o único país que melhorou graças à Primavera Árabe. O resto piorou. Líbia piorou, Egito piorou, Síria piorou. Então, Marrocos praticamente não foi afetado, Bahrein piorou, independente do resultado final. O fato é que você tem algo que aparece e, de repente, eclode com um vigor que você não esperava. Isso aconteceu em 2013 no Brasil. Quer dizer, movimentos contra o aumento de passagem sempre houve. De repente, esse movimento contra o aumento de passagem cresceu extraordinariamente. A polícia, pelo menos em São Paulo, ajudou muito, com uma repressão extremamente bárbara e selvagem, contra a qual a população se insurgiu, mas isso houve no Brasil todo. As cidades que nunca tinham tido uma manifestação, cidades do interior, de algumas dezenas de milhares de habitantes, nas quais jamais tinham saído pessoas à rua numa manifestação, saíram. O Brasil, então, conheceu um período diferente nisso, e nessa ocasião eu formulei uma hipótese de que nós estávamos vivendo uma quarta agenda democrática. E eu disse
das 3 agendas primeiras, eu não posso falar da 4 sem falar das 3 anteriores. Primeira agenda democrática, a democratização de 1985, que foi um processo demorado, 21 anos de luta contra a ditadura militar, um processo que começou com pouca gente envolvida nele, sendo ridicularizada pela maior parte da população, pela mídia, pelo governo, um processo que teve um partido como líder, o MDB, que mais tarde se chamaria PMDB, ao qual outros se uniram, mas que foi o principal líder desse processo, e que terminou com uma situação na qual os valores que eram apresentados, valores democráticos, que eram apresentados como valores apenas de um grupo, de uma minoria, foram assumidos pela sociedade como um todo. No período em que eu escrevi um artigo a respeito, o ano próprio de 2013, havia um único deputado no Congresso que era contra a democracia. Deputado, vocês podem identificar, um representante, infelizmente, deste Estado, mas não é preciso dizer o nome dele. Era o único que era contra a democracia radicalmente. Então, você tinha uma consolidação da democracia a longo prazo, demorada, difícil, etc. Segunda agenda, o fim da inflação. A inflação tinha sido muito dura nos anos 50 e 60, mas a dureza dela chegou ao auge com 90% no ano da queda de João Goulart, 1964, foi derrubado em parte devido ao argumento da inflação que estava descontrolada. Em 79, a inflação chegou a esse mesmo número e assim ficou durante uns 15 anos. Quer dizer, aquilo que em um ano tinha bastado para derrubar o presidente constitucional, ficou 15 anos, 6 anos na ditadura, 5 anos com um presidente não eleito, José Sarney, mais alguns anos com outros experimentos, mas no fim das contas, o Plano Real deu uma segurada nisso. E a inflação, que vocês não viveram, a grande maioria de vocês não viveu nesse vigor, chegou a 2% ao dia, não ao ano, que acontece em certos países do mundo, ao dia. Isso destrói a confiança. A inflação destrói a confiança no outro e a confiança no futuro. Confiança no outro. Suponha que um de vocês pede emprestado R$10 para o outro para pagar uma condução, um lanche, o que seja. Se você devolver isso no dia seguinte, você lucrou 2% em cima dele. 20 centavos sobre R$2. R$2 sobre R$100. R$20 sobre R$1.000. Então, a confiança no outro fica prejudicada. Suponha que você está poupando dinheiro para fazer alguma coisa. Não vale a pena. Eu lembro, no último ano de inflação intensa, ter lido uma matéria sobre o que você faz com o seu dinheiro. Tinha uma moça de São Paulo que dizia, olha, durante todo o verão, quando foi 93 para 94, durante todo o verão, eu fui para a praia e gastei todo o dinheiro. Eu voltava para São Paulo sem um centavo no bolso, gastava todo o dinheiro, que cada semana era valores diferentes. E dessa maneira, na hora que isso se torna uma atitude racional, é sinal de que a sociedade enlouqueceu. Na hora que se torna racional, você não poupar, mas você torrar tudo que tem, você não pensar, vou juntar dinheiro para pagar uma passagem, para comprar um imóvel, comprar uma geladeira, mas que o ideal, que é melhor do que isso, é você ir para a praia e beber, e comer, e se divertir, é sinal de que a sociedade perdeu a capacidade de construir o futuro. Então, o fim da inflação, ou a limitação da inflação, foi algo muito importante. Foi algo que foi não conduzido, mas assumido a posteriori pelo PSDB. Então, foi um projeto do governo Itamar que depois o PSDB se construiu, se apropriou dele, etc. E a terceira grande agenda democrática foi a da inclusão social, que é algo que, enfim, tinha sido praticado de maneira tímida, que desde o governo Itamar tinha se tornado realmente um ponto importante, mesmo no governo Fernando Henrique, mas que o governo Lula transformou numa política de Estado fundamental e irrenunciável. Então, esse ponto, e essa era a mais difícil de todas, derrubar a ditadura demorou 20 anos, acabar com a inflação 15, enfrentar a exclusão social é um trabalho que, enfim, se a gente começar com o Quilombo de Palmares, demorou 400 anos para começar, para isso se tornar uma política de Estado. Então, eu diria, são 3 agendas que foram bem-sucedidas a tal ponto que, em 2013,
eu dizia que ninguém concorreria a um cargo no Poder Executivo, federal, estadual, municipal, querendo ser eleito, porque a gente concorre sem ter a intenção de ser eleito, é verdade, que não tivesse um programa social no bolso. Se não tivesse um programa de inclusão social, esquece, você não concorre a nada. Haja vista que as medidas do atual governo são tomadas justamente porque não foi eleito. Não foi eleito, não tem preocupação de ser eleito, e houve aquele publicitário Nizam Guanais que disse justamente isso ao Michel Temer. Como o senhor tem uma popularidade muito baixa, o senhor tem a ocasião de fazer todas as reformas que, ao ver deles, o Brasil necessitaria. Então, quer dizer, na hora que, para você fazer isso, você tem que tirar o jogo da eleição. Você tem que, o jogo democrático acaba. Você não pode fazer isso sem o outro aspecto. E as manifestações de 2013 me pareceram apresentar um outro problema que surgia quando a inclusão social não estava ainda completada, porque incluir socialmente é muito trabalhoso, é muito vagaroso, é muito demorado, mas que era a qualidade do que eu chamaria serviços públicos. Não é à toa que as manifestações começaram clamando por um transporte coletivo mais barato e bom. Passaram para a exigência de uma educação e de uma saúde que foram chamadas de padrão FIFA. E das coisas que o Estado proporciona, só não houve pedido de uma segurança pública melhor, porque os representantes da segurança pública estavam muito ocupados batendo nos manifestantes. Então não dava, vamos dizer, não fazia muito sentido pedir que eles melhorassem, se bem que eu acho que poderia fazer sentido. Se a gente pegar isso por outro lado, o que é classe média? Classe média não é exatamente um conceito. Vocês podem discutir muito o que é classe média, mas se vocês pegarem, por exemplo, em Marx, você não encontra um conceito de classe média. Ou em outros economistas, você não encontra um conceito, tem muitas variações. Vai ter gente que vai dizer que está ligado ao que a pessoa recebe, ao quantum recebido, vai haver pessoas que vão associar ao nível de educação, etc. Então, eu me proponho fazer uma definição de classe média no Brasil hoje, temporária, provisória. A classe média se caracteriza porque ela tem condições de recorrer ao setor privado para fazer aquilo, para obter aquilo que o setor público lhe proporciona de má qualidade. Então, a classe média, nesses 4 pontos. Ela desiste do transporte coletivo, exceto quando ela tem a sorte de ter um metal perto do metrô ou de um transporte muito bom. Tem algumas exceções, Porto Alegre é uma cidade que tem, historicamente, um transporte melhor, mas nas outras grandes cidades, como esta e São Paulo, tirando quem está na linha do metrô, as pessoas procuram se valorizar tendo um carro privado. Quando ela desiste do SUS ou do hospital público e vai para o plano de saúde privado, que também não é nenhuma maravilha, de modo geral. Quando ela, em vez de colocar os filhos na escola pública, coloca, no caso da educação básica, na escola privada. E, finalmente, quando ela tem um vigia para fazer as vezes de segurança pública. O que acontece com praticamente todo mundo que mora num prédio e que tem uma pessoa, geralmente 24 horas, recebendo as visitas, há exceções, há prédios que não têm o vigia, ou quando mora numa rua e tem um vigia, um segurança à noite, cujo efeito é quase nulo, porque ele não vai, ele geralmente é desarmado e não é capacitado para enfrentar. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: a classe média no Brasil está muito associada a ter que pagar uma segunda vez aquilo que ela já pagou no imposto. Por isso eu discordo daqueles que condenam a classe média. Eu entendo que a classe média ela tem uma situação extremamente prejudicada, porque ela está pagando 2 vezes por algo que ela recebe mal e mal uma vez. Se ela tivesse, em troca do imposto que paga, tudo isso que tem, como tem, de modo geral, na Europa, a situação seria muito diferente. Mas, em síntese, o desenho que eu vi em 2013 foi esse. As pessoas cansaram-se de ter serviços públicos de má qualidade, queriam serviços bons. Saúde, educação, transporte coletivo, e eu acrescentaria segurança pública para pagar uma vez só tudo isso. Paga no imposto e recebe. Então, tudo isso me parecia, estou falando uma impressão, desenhar
uma nova trajetória que tinha uma dificuldade grande, porque enquanto as 3 anteriores agendas tinham sido acionadas por partidos políticos, respectivamente o PMDB contra a ditadura, o PSDB contra a inflação, o PT em favor da inclusão social, a 4ª agenda não tinha partido. Além disso, a 4ª agenda exigia não apenas vontade política, mas muita expertise, muita capacidade técnica. Podemos dizer que isso valia para o combate à inflação, que, em certa medida, isso valia também para a inclusão social, porque a inclusão social não é só uma questão de vontade, mas, vamos dizer, ao lado vontade política não bastava na questão de você melhorar tudo isso. Você tem que melhorar a educação. Depois eu falarei um pouco da experiência no MEC a respeito disso. Essa expectativa minha era uma expectativa, de certa forma, otimista, embora muito difícil. O Brasil iria lutar por essa melhora e não lutou. A verdade é que nós tivemos, no fim do ano seguinte, 2014, uma disputa eleitoral extremamente contundente, com acusações injustas de várias partes, e deixando um legado péssimo, fim do qual o que tivemos, a presidente adotou uma política econômica que era aquela que ela tinha prometido não adotar, ela não se justificou, não se explicou, o que responde, em parte, significativa pela queda de popularidade. Eu lembro de conversar com pessoas que lidam com política e que diziam: os brasileiros adoram 2 coisas. Eles adoram pedir desculpas e pedir de ajuda. Eu acredito que não sou economista, mas eu acredito que, quando fizermos a história desse período, poderemos dizer que a crise econômica teria sido mais bem encaminhada mais cedo se não tivesse havido essa guerra terrível que houve entre os 2 principais partidos do Brasil e que terminou no descarte dos 2 do poder, porque o PT saiu e o PSDB se tornou uma filial do PMDB. Ele perdeu o seu protagonismo. Hoje, o partido que nunca consegue ganhar as eleições, mas que sempre fornece vice-presidentes apostos, como você lembrou, esse partido assumiu de uma forma incomparavelmente pior do que Sarney e, sobretudo, do que Itamar Franco. Isso para tentar fazer um pouco o desenho dessa situação e atender um pouco a sua pergunta. O que eu acho que é a grande questão que a gente deveria se colocar hoje é porque, nessa situação de tão grande decepção, você tem uma população inerte. Quer dizer, nós não podemos dizer que a situação no final do governo Dilma era pior do que a atual. Quer dizer, economicamente, nós não temos sinais de uma melhora que sejam a tal ponto significativos que a gente possa dizer, bom, apesar de tudo, os resultados são positivos. Não temos. A gente que aponta sinais de melhora, a gente que aponta sinais de piora. No caso da educação, o anunciado corte das bolsas do CNPq é assustador. Corte de outras verbas sociais é assustador. Então, nós temos esse problema, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós também temos uma informação sobre corrupção que é gigantesca. Quer dizer, o que estamos sabendo de ações do atual governo é assustador. Não estamos, eu devo me corrigir, eu não posso dizer que o atual governo é corrupto, eu não sei, não sou juiz. Mas as notícias que saem cada dia nos jornais indicam nesse sentido. Então, existe uma percepção popular de corrupção talvez incomparável na história do Brasil. E isso, apesar do Brasil ser um país cuja pobreza, em termos de cultura política, leva as pessoas a só discutirem corrupção. As pessoas não discutem escolhas políticas. Quer dizer, um país maduro, politicamente, ele discute o quê? Discute o que é melhor para a sociedade. Por hipótese, é melhor para a sociedade privatizar o que pertence ao Estado. Vamos fazer isso, então. Vamos pegar tudo que pertence ao Estado e que pode ser gerido pela empresa privada e vamos passar para a empresa privada. Por hipótese, isso vai reduzir, em grande parte, salários desnecessários, mão de obra, etc. Por hipótese, melhora. Eu tenho, por exemplo, um amigo que está há anos plantando mogno, que é madeira de lei,
numa fazenda no interior de Minas, e todo ano ele tem um desastre porque a repartição estadual que autoriza isso cria problemas, ele perde todo ano o prazo. Então, essa é uma posição liberal. Quer dizer, vamos reduzir esse controle, vamos liberalizar mais e vamos, dessa maneira, fazer a produção ser maior. Vamos, no limite, ter menos direitos trabalhistas, porque os direitos trabalhistas tornam difícil despedir a pessoa. Como tornam difícil despedir a pessoa, o patrão não tem interesse em empregar. Eu estou pegando argumentos que são utilizados aqui e fora, e o Brasil, como tem uma regulamentação muito detalhista, por vezes ele produz esse efeito, pelo qual é preferível eu pedir para o trabalhador fazer horas extras do que contratar um novo trabalhador. E mesmo as horas extras, às vezes é preferível ou não registrar, ou pagar por fora, ou mesmo desistir de fazer e produzir menos, porque o sistema é muito complicado. Essa é uma posição liberal, é uma posição de direita democrática. Nós temos uma outra posição, que é uma posição socialista, podemos assim dizer. Uma posição na qual nós vamos dizer o Estado tem que controlar uma série de coisas. O Estado vai, então, por exemplo, verificar o que é melhor para a saúde das pessoas. Por exemplo, a refeição como deve ser no local de trabalho. É bom para a saúde uma pessoa trabalhar 8 horas seguidas? Não, não é. 6 horas seguidas é bom? Complicado. Então, vamos estabelecer que cada 4 horas tem intervalo de trabalho. Então, essas 4 horas, esse intervalo de trabalho deve ser de quanto tempo? A pessoa vai comer um sanduíche na frente da máquina? 15 minutos. Mas a pessoa não sai da máquina, não descansa, não relaxa, não muda de ambiente. Então, isso é ruim. Então, vamos exigir que essa pessoa tenha um refeitório, que tenha um relax de 1 hora. Uma posição inteiramente legítima, democrática e de esquerda. Você tem 2 posições. Entre as 2 posições, as brigas podem ser muito fortes. Por exemplo, eu posso achar um verdadeiro absurdo dizer que uma pessoa vai gastar 15 a 30 minutos para almoçar. Eu posso achar isso um absurdo. E outro pode dizer que é um absurdo o Estado interferir nisso e impedir a pessoa de ir meia hora antes para casa, que é uma coisa que talvez ela queira fazer se ela tiver meia hora de descanso. São posições que são legítimas, podem ser discutidas. Isso tudo faz parte de um universo democrático. No Brasil, porém, em vez de fazermos isso, nós acusamos de corrupção. O que quer que seja, em vez de dizer, meu ideal é liberal, então eu quero ter menos controle estatal. O meu ideal é social, eu quero que haja mais preocupação com a saúde e bem-estar das pessoas. E o Estado, democraticamente eleito, é a melhor forma de limitar o poder gigantesco do capital, o poder do dinheiro. Então, o Estado tem que controlar. São 2 posições diferentes, legítimas. Eu tenho minhas preferências muito claras por uma delas, mas isso não quer dizer que eu ache a outra ilegítima. Quando nós reduzimos toda a discussão da corrupção, nós nos empobrecemos. Porque tudo que nós temos a acusar um governo é que ele rouba. E aí nós nem contas fazemos. Porque é muito difícil, por pior que seja a corrupção no Brasil, é muito difícil você alegar que, se não houvesse corrupção, o Brasil teria o dinheiro todo serviria para as necessidades do país. É muito difícil. Vocês peguem, por exemplo, o caso do Paulo Roberto Costa, o primeiro a fazer uma delação premiada no caso da Petrobras. Ele devolveu 100 milhões de reais. Bom, 100 milhões de reais. Vamos pegar um programa do MEC, do Ministério da Educação, o programa da merenda escolar. A União fornece valores diferentes por criança. É bom lembrar, a União não é a única que paga a merenda escolar. A merenda escolar é para alunos da educação básica, ou seja, alunos das redes estaduais e municipais, que têm que colocar dinheiro. Então, quando se fala o valor da União, a demagogia é dizer só isso que vai para as crianças, não é verdade. Isso é o complemento que a União dá a uma responsabilidade municipal e estadual. Mas o valor mais frequente é 30 centavos por criança por dia. É pouco. Se você pensar em 40 a 50 milhões de crianças, isso dá 12 a 15 milhões de reais por dia. Então, Paulo Roberto Costa é uma semana. 100 milhões de reais são uma semana da contribuição complementar da União à Bolsa, à merenda escolar. Então, esse dinheiro parece muito, 100 milhões, não é nada, quando você vai pensar
numa dimensão de você alimentar as crianças no Brasil todo. Se você fosse aumentar para R$2, digamos, esse valor, então o dinheiro do Paulo Roberto Costa iria, o roubo dele iria em um dia. Então, não adianta fazer o julgamento só pela corrupção. Quer dizer, corrupção causa isso, causa aquilo. Nós temos os indicadores esses dias de quanto o governo pagou para vários deputados votarem a favor, são valores muito altos. Em alguns casos, são valores até mais altos do que seria economizado com as leis aprovadas. Mesmo assim, a gente tem que ter noção de ordem de grandeza, e isso é complicado. É muito mais importante a gente orientar a discussão para os valores políticos que estão em jogo do que simplesmente nivelar tudo pela corrupção. Agora, nessa situação que estamos vivendo, nós tivemos a desmontagem de um governo sob uma acusação de corrupção, substituição de um governo que está sendo mais acusado de corrupção do que todos os anteriores, e nós temos uma população inerte, que não protesta. Ontem o silêncio foi ruidoso, foi extremamente espantoso. Então, aí são duas questões às quais eu não vou dar exatamente uma resposta. A primeira questão é por que esse desânimo? E eu acho que é mesmo uma questão de descrença. As pessoas perderam muito a crença na política. Então, nesses poucos anos, desde 2013, a ideia de que a política possa ser um espaço de crescimento da sociedade, de emancipação, isso foi embora. A ideia de que os políticos são ladrões, ou de que a política é inútil, ou de que nós somos incapazes, essa ideia prevaleceu. Não temos o que fazer. Estamos diante do nada, o que quer dizer que, no limite, podemos votar nos ladrões. Tanto faz. Quer dizer, não há nenhuma garantia de que os ladrões não sejam reconduzidos. Os ladrões, os cúmplices da desonestidade, pessoas de quem há fortes indícios de corrupção, não há nenhum indício de que as pessoas serão menos votadas no ano que vem. Não há nada disso. Nada que permita dizer isso, até porque, mesmo os que se saírem pior, terão substitutos. Quer dizer, alguns deputados, senadores, que provavelmente não têm mais a menor chance de se eleger, terão outras pessoas iguaizinhas a eles eleitas nos seus lugares. Então, esse é um problema grande. E a questão que se colocaria, que eu gostaria que vocês pensassem, sobretudo para a discussão, é como sair disso. Sabe? Quer dizer, como sair desse desânimo? Vejam, eu acho que nós não estamos mais na hora de discutir por que esse desânimo. Nós podemos dar 1000 razões. As pessoas de esquerda que eu conheço dizem esse desânimo ocorre porque houve um golpe ilegítimo, porque as pessoas sentem que não conseguem limitar a ação deste governo, e dão uma lista de razões, porque fulano e beltrano traíram, porque o partido tal. Isso já é tarde para esse tipo de discussão. Agora, o que nós temos que discutir é como sair desse desânimo, como voltar a fazer da política um espaço que seja um espaço de emancipação. Acho que essa é a grande questão que nós temos pela frente agora, e que eu gostaria que a gente depois tentasse tratar. Eu vou passar agora um pouco ao papel da educação no meio disso tudo. Quer dizer, qual o papel e as dificuldades da educação? A educação... Bom, primeiro de tudo, talvez o que eu diga seja um pouco forte, mas eu acho que toda vez que a gente diz que um projeto governamental ou público de melhorar a educação, saúde, inclusão social não deu certo, a gente está, ou falhou em tais coisas, a gente está olhando do lado errado, como quem olha o copo meio vazio em vez do meio cheio. A gente está olhando do lado errado, porque o Brasil é uma sociedade extremamente bem-sucedida na promoção da desigualdade e da exploração. O projeto Brasil é esse. É um projeto que o Brasil tem desde a sua colonização pela coroa portuguesa. O projeto do Brasil nunca foi o projeto de ser uma sociedade igualitária, justa, etc. Foi o projeto de ser uma sociedade exploradora, primeiro explorando os índios, depois explorando os negros, explorando os brancos, explorando quem pudesse, e estabelecendo hierarquias extremamente fortes no meio disso tudo. Então, o projeto Brasil é um projeto bem-sucedido, não é um projeto mal-sucedido. Então, se dá errado uma iniciativa qualquer de inclusão social, de educação, de saúde, nós não devemos dizer ela deu errado. Devemos dizer o Brasil desigual e explorador continua dando certo.
Então, se nós queremos reverter isso, nós temos que mexer nesse projeto de Brasil. Vocês olhem, por exemplo, alguns países que são grandes democracias. A França, a Inglaterra, os Estados Unidos têm suas democracias desde as respectivas revoluções, que ocorreram entre meados do século XVII e finais do século XVIII. Mas a Alemanha, 70 anos atrás, era um país que viveu sobre um dos regimes mais atrozes da história, o nazismo. Portugal e Espanha, 40 anos atrás, viviam sob ditaduras extremamente retrógradas. Salazar em Portugal, Franco na Espanha. Hoje, todos esses países têm um compromisso democrático muitíssimo maior que o Brasil, que teve regimes ditatoriais, etc., mas muito melhores, muito menos ruins do que o alemão, o português e o espanhol. Então, nós temos países que conseguiram realmente mudar de projeto. Nós não mudamos de projeto. Nosso projeto continua, em grande medida, esse que tem sucesso, dá certo. Então, quando as pessoas diziam, eu quero o meu país de volta, assim, protestando contra certas mudanças que tinham ocorrido, eles queriam de volta esse país da desigualdade, esse país da injustiça, que é muito forte. Como nós podemos enfrentar isso? Há alguns fatores. Os projetos de combate à desigualdade social foram bem-sucedidos nesse campo. E houve de toda a ordem. Por exemplo, as pessoas sabem do Bolsa Família. Bolsa Família, com um custo de 0,5% do PIB, teve um resultado que, aplaudido internacionalmente, reduziu extraordinariamente uma série de problemas, inclusive um problema a qual poucas pessoas atentam, e que é o seguinte: quanto mais cedo você começa a tratar da saúde da criança, menos problemas ela terá depois. Então, se você começa a tratar aos 2 anos, é ótimo. Mas se você começa a tratar antes dela nascer, que era um dos condicionantes do Bolsa Família, a mãe fazer os exames de gestação, você reduz ainda mais os problemas, porque você resolve problemas antes até de nascer a criança. É um programa bom. Você tem muita coisa que pode ser feita com a saúde. Quando o Bolsa Família foi sucedido pelo Brasil Sem Miséria, que a ministra Tereza Campelo conduziu no governo Dilma, eles fizeram a busca ativa. Eles pararam de esperar que as pessoas procurassem o governo. Por exemplo, pegaram as pessoas que têm problemas de visão, quem não enxerga direito. Não enxergar direito é um fator de exclusão. A pessoa não sai de casa. Outro exemplo, labirintite. Quem tem labirintite começa a ter medo de cair na rua. A pessoa fica trancada em casa. Tem maneiras, até simples, até econômicas, de tratar muitos casos de labirintite. Alguns exercícios, algumas fisioterapias você faz sozinho, com a cabeça, e que te equilibram. E você recupera o acesso à rua. Então, você tem medidas desse tipo, que são medidas, umas mais caras, outras muito econômicas. De modo geral, são medidas econômicas porque elas têm grande escala. Onde entra a educação nisso? A educação entra porque, quando você olha um pacote que incluiria inclusão social, promoção de emprego, saúde, você vê que todos eles se beneficiam fortemente da educação. Por exemplo, certas doenças. Se você educar as pessoas a evitá-las, você elimina a ocorrência da doença em grande quantidade. Se você ensinar a pessoa a evitar certos problemas que vão repercutir num salário baixo, na miséria, no sofrimento, você também, pela educação, enfrenta essa questão. Saúde também. Então, são formas que a educação tem um papel grande. Aí nós batemos num problema. O Brasil dá pouca importância à educação. Só para vocês verem, campanha eleitoral, saúde tem muito mais importância do que a educação. Se vocês olharem na campanha eleitoral, quanto tempo um candidato a prefeito fala de educação, quanto fala de saúde? Quantas escolas ele promete, quantos hospitais de pronto atendimento? Ele vai mostrar a criança sorrindo e brincando? Vai, a escola. Mas vai mostrar um monte de gente machucada, velha, pobre, assim, sendo atendida no hospital? Ah, vai, isso ele vai mesmo, vai ter mais. Por quê? A minha hipótese é simples. É que a ignorância não dói. A ignorância não causa sintoma. Ao passo que a doença é sintomática. Quase todas as doenças têm algum sintoma que faz as pessoas
e, em função disso, quererem uma solução. Quando você tem uma dor, você quer que passe. Agora, se você ignora tudo, você não sente uma dor nisso. Infelizmente, talvez. Não dá o dedo minguinho não começa a formigar se você não sabe fazer contas ou algo do gênero. Não acontece. Então, o resultado disso é que você tem uma demanda social da saúde que é muito grande, uma demanda social da educação que é pobre. Some-se a isso uma coisa que não sei se tem a ver com política, mas que é muito grave, a pouquíssima curiosidade dos brasileiros. É um povo que tem muito pouca curiosidade. Então, ele não olha para uma coisa e se pergunta algo, outra coisa. Por exemplo, esse palco. É pouco provável que as pessoas estejam olhando e falando, bom, por que ele tem aqui uma parte que é a madeira de tal cor, de outra? Que madeira é isso? É pouco provável. Nossa curiosidade é baixa. Eu tive experiências, às vezes, muito curiosas, justamente. Eu lembro uma vez que eu fui a um médico, perguntei, fica perto da Avenida Brasil, uma avenida bem conhecida de São Paulo, que tem um perfil bem diferente da Avenida Brasil do Rio de Janeiro. Mas, enfim, vamos supor alguém que perguntasse aqui no Rio, poderia ser, é perto da Avenida Brasil, a pessoa disse, não sei. Era 2 quarteirões. Eu disse, você não sabe? Não, porque eu salto aqui no ponto, não sei o que tem perto. Não sei, aliás, nem qual o nome do bairro. Quer dizer, essa falta de curiosidade, quando se multiplica por tudo, ela é muito grave, porque ela inabilita a pessoa a um crescimento pessoal e profissional. Pessoa que não tem curiosidade, dificilmente ela vai melhorar de vida, ela vai levar a vida dela no plano estrito que ela tem, mas sem crescer. Se ela não sabe o nome do bairro, se ela não sabe o que está comendo, se ela não sabe o que está fazendo, as suas limitações são muito sérias. Isso é fruto de um projeto político? Não sei, mas é muito comum. E isso é um ponto em que a disposição das pessoas a mudarem suas formas de vida é muito baixa. Então, nós temos uma série de problemas em relação à educação que são sérios. Pais. Os pais, o que interessa mais aos pais na educação dos filhos? Nós temos uma população grande de pais que tiveram menos educação do que os filhos estão tendo. Tem um lado muito bom, estamos melhorando, estou ampliando a educação, apesar dos indicadores serem ruins, mas tem um lado que é os pais nem sempre saberem para que serve isso que o filho está aprendendo. Pais que, às vezes, que não incentivam filhos. Tirar o filho da escola para trabalhar é uma coisa que os governos combateram durante muito tempo. Acho que hoje está bem reduzida essa prática, mas já foi uma prática muito comum. Não deixa o filho estudar, bota para trabalhar. E, com isso, reduz o futuro do filho. Saber incentivar o filho a estudar. Eu tive 2 vizinhos, bem de classe média, média. Quando teve o plano Collor, tiraram os filhos da escola em que estudavam, porque disseram, não vamos poder pagar a mensalidade lá, e puseram uma mais barata. Eu lembro, na ocasião, eles até falaram que iam colocar numa escola montessoriana. Eu peguei um material sobre a pedagogia Montessori, passei a eles, eles nem olharam, falaram, não, nosso problema não é pedagógico, é dinheiro mesmo. Então, tá bom. Isso foi em fevereiro, março. Em abril, trocaram o carro do marido e da mulher por um modelo 0. Quer dizer, então, que sinal eles passaram para os filhos? Que importância tem a educação? Então, é muito pequena. Esse é um problema muito sério do país. E é um problema, estou querendo insistir nesse outro aspecto, porque não adianta a gente ficar culpando o governo sempre, como se o governo viesse de Marte. Se o governo mais ou menos veio de Marte, porque não foi eleito. Mas, de qualquer forma, há uma coisa que não adianta, porque, de alguma forma, estão sendo tolerados, estão lá e são práticas nossas. E essas práticas trazem problemas educacionais muito sérios. Então, por exemplo, quando vocês veem os resultados do Brasil nos testes do PISA, que são testes internacionais, basicamente na língua pátria, matemática e ciências. Vocês veem que o Brasil fica mal. Na primeira edição do PISA de que participamos, ficamos em 40º lugar. Mas o detalhe é que havia 40 países apenas participando daquele PISA. Então, não foi, se fosse 40º, 200, até você poderia dizer, legal, vai melhorar. Melhoramos um pouco. Acho que hoje são 50 e poucos países, a gente não está em 50º, a gente está mais ou menos em 40º. Mas, enfim, melhoramos um tanto, sem dúvida. O Brasil fez muito
esforço nessa direção, mas é extremamente difícil. Isso não é uma coisa fácil, porque se choca com tradições muito fortes, com dificuldade de valorizar a educação, com problemas, com uma desigualdade que é renitente. Vou dar um exemplo para vocês. Acho que vários de vocês devem saber o que é o PIBID. O PIBID é o Programa de Iniciação à Docência. Ele foi criado pelo ministro Haddad no governo Lula. Qual era a ideia? Existe há muito tempo o PIBIC, em que o C final é de iniciação à ciência, iniciação científica. O PIBIC visava a pegar os melhores alunos da graduação e a prepará-los para a pesquisa, de modo que, mais tarde, eles pudessem entrar no mestrado e, quem sabe, futuramente, no doutorado, já tendo uma certa vocação de pesquisa. Então, ele seria uma espécie de elite da graduação. Problema. Estimulando os melhores alunos a irem para a pesquisa, você os desestimulava a irem para a docência na rede, na educação básica e, sobretudo, na educação básica pública. Então, você não tinha nenhum estímulo para isso. Então, foi criado, a par do PIBIC, e com mais bolsas do que o PIBIC, o PIBID, Iniciação à Docência, para você formar outros professores. Para isso não ficar solto no espaço, foi criado também o Piso Nacional dos Professores. Vocês terem ideia, quando o Lula assume, você tem municípios que pagavam R$100 por mês de salário aos professores. O piso nacional hoje é uns R$2.200. Há uma lei federal, de mais ou menos 2010, que determina o piso, determina a forma de cálculo, e todo ano o ministro da Educação declara qual é o piso. Ele não decreta, ele declara. Ele faz uma conta. As regras da conta estão na lei. Ele apenas declara. Quer dizer, ele declara como poderia ser, sei lá, o contador do Banco Itaú. Poderia fazer a conta porque os dados são objetivos e ponto final. Então, você teria uma situação em que o aluno do PIBID tem um salário melhor do que no passado. Problema, não funcionou da forma desejada. Quando eu estive no Ministério, o presidente da CAPES, o professor Carlos Nobre, mandou fazer um levantamento de quantos alunos, quantos egressos do PIBID estavam na rede pública e concluiu que eram 18%. Então, um programa que era para renovar toda a rede pública estava atendendo em menos do que 1/5 dos casos. Por quê? Certamente porque eles acharam perspectivas profissionais melhores em outros campos. Então, você tem uma situação, e quando você constrói um projeto, mesmo quando você alinhava a entrada e a saída sendo PIBID, a saída sendo um emprego público, ele não funciona direito. Eu estava comentando com a Caterine o fato de que você, por exemplo, a dificuldade de você ter mestres, em qualquer área que seja, mestres que vão lecionar na rede básica. O mestre, geralmente, tem uma perspectiva salarial melhor do que de um salário da rede básica pública. Então, o mestre ou irá lecionar na rede básica privada ou irá para um outro emprego fora disso, talvez na universidade, talvez em uma empresa, talvez num centro de pesquisa, mas é difícil você conseguir melhorar a educação básica. Pegar outro aspecto da educação básica. Vocês acompanharam a medida provisória da reforma do ensino médio. O ensino médio, no Brasil, tem 8 milhões de alunos. Desses 8 milhões de alunos, 7 estão nos estados, nas redes estaduais. Uns 50 mil nas municipais, uns 100 mil nas federais, 1 milhão na rede privada. 7 milhões nas redes dos estados e Distrito Federal. Pois bem, com esse número todo de alunos nas redes estaduais, você quer reformar o ensino médio, quantos atores você precisa reunir em torno da mesa? Os 27 secretários de Estado e do Distrito Federal. Ali você tem quase 90% do ensino médio do Brasil. Agora, suponha que você quer melhorar o ensino no fundamental, nos 9 anos de fundamental, que vão, então, dos 6 aos 14 anos de idade, normalmente. Você tem 5.570 municípios entre os quais se distribui isso. Então, você teria que reunir 5.570 atores. Esses 27 secretários estaduais, em Distrito Federal, não vou repetir, eles têm um conselho, concede, se reúne com regularidade, que tem um presidente que fala direto com
os secretários do MEC, etc. e tal. São 27. No caso, e todos eles estão no CONSED. A Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, ela congrega 3.000 dirigentes municipais de educação. Dos 5.500 e tantos, ela congrega mais de metade, mas apenas mais de metade. Então, vocês têm 2.500 secretários municipais de educação que não têm porta-voz, que não têm entidade, que não têm reunião. Então, além de ser muito difícil fazer isso, você não tem nem sequer a presença de todos. Outro exemplo, menor município do Brasil, chama-se Serra da Saudade, em Minas Gerais, 820 habitantes. O que você faz quando o município tem 820 habitantes? Como você faz um plano diretor? Como você faz um plano municipal de educação? Como você faz um plano de carreira? Com essa população não vai ter ensino médio, vai ter ensino fundamental. Mas como você faz tudo isso para funcionar? É extremamente difícil. Então, todo esse sistema faz que lá onde você mais precisa do apoio educacional, que é no caso do ensino fundamental, é mais difícil. Você tem uma pulverização gigantesca dos atores, você tem uma dificuldade enorme deles funcionarem. Por isso que, desde o governo Itamar Franco, a União está tentando ajudar os estados e municípios, dando dinheiro e dando expertise. Então, ela, quando teve o plano de educação, o MEC ofereceu muitos projetos, muito material para se construírem os planos locais, mas isso é muito difícil. Então, não é uma situação fácil. Então, acho que esses pontos deveriam ficar muito claros para as pessoas que estão lidando com a educação. Então, ou vamos pegar um outro lado, só para concluir e passar o debate. O Mais Médicos. Eu acredito que a maior parte de vocês acredita que o Mais Médicos é um projeto do Ministério da Saúde. Não é bem verdade. É um projeto do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação. O Ministério da Saúde lida com Mais Médicos, conseguindo professores, que no início eram em boa parte cubanos, mas hoje já não são, para irem a lugares em que ninguém atende. Isso é o Mais Médicos Braço Saúde. O Mais Médicos Braço Educação é o quê? Criar faculdades de medicina com um novo projeto. Então, fazer que as faculdades de medicina, quando surgiu Mais Médicos, estavam quase todas concentradas nas capitais de estado. Hoje já tem mais no interior do que nas capitais de estado. A ideia era colocar no interior, colocar longe das capitais, era fazer que o recém-formado médico, em vez de ir fazer qualquer residência médica, sobretudo as lucrativas, fosse fazer inicialmente uma residência médica de medicina da família e da comunidade, de modo a aprender a prevenir doenças, a atender os mais pobres. Esse era o projeto. Por isso foi tão alvejado pelas associações corporativas, porque ele mudava a forma de ensino. Agora, saber que era do MEC, não sabia. Eu anunciei 3, 4 coisas importantes do Mais Médicos, como ministro da Educação, anunciando coisas do Ministério da Educação. Sempre chamei o ministro da Saúde, que é um grande companheiro, Arthur Quioro, muito bom, mas, independentemente do que eu fizesse, do que o Quioro fizesse, no jornal só saía o que o Ministério da Saúde tinha dito. Apesar de ser uma iniciativa da educação. Vocês veem como a educação fica nisso tudo numa posição secundária. Então, o que nós temos que fazer nisso tudo? Nós temos que ser capazes de remanejar tudo isso, desde a escola mais básica, desde o início, que é o grande ponto difícil, até a universidade. Vocês vejam, o governo Lula passou de 100.000 para 230.000 vagas as de ingresso no ensino superior por ano, público, federal. Então, mais que dobrou. Agora, a parte de ensino superior, eu acho que é onde foi o maior sucesso do governo Lula. E interveio, fez muitas medidas na educação básica, que se compõe, então, do fundamental e do médio. Mas onde menos resultado a gente teve foi no fundamental. A gente não conseguiu dar esse salto que o Brasil precisa. Então, eu queria falar essas coisas todas para verem. Dificuldade muito grande. Qual saída para isso tudo? Que é o último ponto a colocar. Eu penso que nós deveríamos, agora, sobretudo nesse período de tanta decepção, nós deveríamos apostar em propostas boas de solução de problemas os mais variados. Quer dizer, nós devemos, por exemplo, olhar a educação. O que pode ser feito na educação? O que pode ser feito na saúde? O que pode ser feito no meio ambiente? Pegar essas causas que são sustentáveis.
O Brasil precisa aumentar a produção? Precisa. O Brasil precisa ter uma economia mais pujante, precisa acabar com a recessão? Precisa. Como fazer isso sem destruir a natureza? Porque não adianta nada você fazer isso e destruir a natureza, você cria uma conta para depois. Como melhorar a educação, sobretudo dos mais pobres? Como evitar que iniciativas educacionais boas e poderosas acabem aumentando a desigualdade social, em vez de reduzir? Porque se nós fizermos certas iniciativas muito boas em termos de educação, nós podemos melhorar a condição de quem tem acesso fácil a elas e piorar a situação de quem não tem acesso, os mais pobres. Como podemos fazer isso? Eu penso que é isso que nós temos que nos orientar agora. É um tanto modesto, como proposta, não é assim necessariamente dizer quem vamos votar no ano que vem, que projeto de país vai ser, como vai ser o governo, mas eu acho que nós temos que construir novos projetos para o Brasil. Sabe? E esses novos projetos têm que passar por 3 pontos cruciais. Eles têm que ser projetos que retomem o crescimento econômico, que combatam a desigualdade social e promovam a inclusão social. E terceiro ponto, que sejam sustentáveis. E sustentáveis é um termo, antes de mais nada, ambientalmente, mas que abrange todo o resto. Sustentáveis humanamente também. Não adianta nós termos projetos que aparentemente deem um grande lucro. Por exemplo, você aumentar muito a produtividade da lavoura, mas com isso expulsar 2/3 de quem mora no campo para as cidades. Você espeta uma conta gigantesca nos municípios, nas prefeituras, nos cidadãos. E o lucro fica com o fazendeiro que aumentou sua produtividade. Nós não podemos mais pensar desse jeito. Nós temos que pensar de outro jeito. E eu penso que isso pode ser um pouco mais demorado, um pouco mais difícil, mas foge um tanto à demagogia, foge à solução fácil e pode gerar novos pontos de encontro na sociedade brasileira. Que acho que nós estamos precisando restabelecer os pontos de encontro, os pontos de diálogo. Então, gente, eu continuaria falando feito um louco um tempão, mas eu acho que está o suficiente para falar e acho que agora a gente começa a discussão. Muito obrigado pela atenção de vocês e vamos tentar fazer que isso tudo seja uma oportunidade de a gente tentar construir novos projetos para o Brasil. Acho que é disso que o país precisa. E, sobretudo, aqueles de vocês que são estudantes, essa é a perspectiva de vocês. O Brasil talvez nunca tenha olhado a cara dele num espelho tão feio quanto está olhando hoje. Mas a vantagem é que vocês não estão vendo mentira. Ou vocês estão vendo menos mentira do que no passado. Vocês estão vendo menos autoilusão, menos autoengano. Então, a chance, numa situação dessa, de melhorar, existe. Depende do esforço de vocês. Muito obrigado.